Essa canção nos remete à perspectiva de uma cidade preparada por Deus para a nossa habitação eterna. Desde muito cedo, criado na igreja, essa é uma das canções que nos levavam sempre mais para perto do Senhor. Obrigado, Mauro. E hoje nós vamos, exatamente por causa do nosso tema do mês, Eterna Vida, nós vamos voltar a falar do céu. No domingo que vem nós teremos uma celebração da saudade. Falaremos sobre o que não existe no céu. E a gente queria até, com isso, indicar para você que era um momento muito específico para você convidar um amigo que tenha perdido alguém querido recentemente. Porque nós falaremos do céu como um lugar onde não há dor, onde não há mais morte. Então no domingo que vem, juntos nós cantaremos o céu como nunca. O Kiko está preparando uma celebração muito especial para domingo que vem. Imagine-se que você, juntamente com a sua família ou com amigos, você rascunhou detalhadamente a sua festa, uma festa de aniversário. E você sabe muito bem os salgados que foram escolhidos e que serão servidos. Você até escolheu o recheio do bolo. Só que depois, chegado o dia do seu aniversário, você se depara com algo que foi muito além do que você havia conversado e discutido, porque os seus amigos ou seus familiares, eles decidiram dar a você uma surpresa muito maior. Para mim, é exatamente o que a graça de Deus fará conosco. Nós temos tido o privilégio de, pela graça de Deus, receber a salvação, perceber sua presença, sua orientação, seu conforto, seu consolo. E a gente às vezes acredita que a graça nos possibilitou na terra vivermos tudo o que nos era possível. E aí então a gente se depara com textos bíblicos como o desta noite que leremos, que nos informam que Deus tem preparado algo muito maior. Existem surpresas muito maiores que nós ainda não fomos capazes de experimentar. Essa é a beleza do já e ainda não. Nós já experimentamos a glória do Senhor, porém ainda não em toda a sua plenitude. Nós mergulharemos em uma doutrina central da fé cristã nessa noite, complexa, mas cheia de conforto e consolo para o enfrentamento de uma semana desconhecida. Todos nós que nos encontramos aqui, estamos unidos pelo sofrimento, pela vitória. Nós estamos unidos pelas alegrias, mas nós também estamos unidos pelas nossas tristezas. Partilhamos de dificuldades, mas nós também partilhamos da possibilidade de superação de medos, dramas e angústias. Um dia, porém, seremos reunidos por Deus na eternidade, onde só o que nos unirá é a glória, é a vitória, é a paz. E hoje eu encharcarei o seu coração com essas informações. Por não saber o que te espera essa semana, e nem você o que me espera essa semana, a mensagem de hoje à noite vai nos dar o privilégio de revermos a esperança inconfundível da fé cristã. Sabemos que ainda que tudo saia errado, o final está garantido. Ainda que as coisas não saiam como planejamos, o nosso fim está garantido. E aí eu queria que você viesse então comigo para a primeira carta do apóstolo Paulo, escrita no Novo Testamento para a igreja em Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Tessalônica foi uma igreja perseguida, uma igreja que sofreu sob o Império Romano, e o apóstolo Paulo escreve uma carta para encorajá-los sobre a volta de Jesus Cristo. E eles acreditaram tanto nessa carta que informava sobre como será o retorno de Jesus, que eles se reuniram e decidiram que todos os membros da igreja deveriam vender todos os seus bens e saírem dos seus empregos, porque Jesus voltaria naquela semana. É por causa disso que Paulo escreve a segunda carta, para corrigir algumas impressões erradas que eles tiveram. Mas só para você perceber qual era a fé que dirigiu o coração daquela igreja
no meio do fogo da provação e da perseguição. E Paulo escreve assim esta mensagem extraordinária sobre a esperança dos céus. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos. Capítulo 4, 13. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Precisamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essas canções, pela vida de cada irmão e irmã, por aqueles que nos acompanham pela internet. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo rico, por essa oportunidade linda de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Ah, Deus, como nós amamos a Tua Palavra. É ela que nos dirige nos dias difíceis, é ela que nos enche de conforto e consolo o coração. Muito obrigado. Pai, esse é um dos textos tão ricos da carta de Paulo aos Tessalonicenses, mas tem uma doutrina que é tão complexa porque desafia a nossa razão. Por isso pedimos que Teu Espírito Santo nos ilumine nesse momento o coração e a mente para compreendermos a Tua Palavra. Por causa da carta que nos remete a consolo e conforto, eu quero me lembrar com os meus irmãos e irmãs das famílias enlutadas no Rio de Janeiro, por esse deslizamento ocorrido, ó Deus, nesse final de semana. Pedimos, ó Deus, que o Senhor os visite com consolo dos céus, com conforto, e que a bondade de muitos, ó Deus, possa ajudar aqueles que perderam tudo, a recuperarem, ó Deus, os seus bens, a terem, ó Deus, o luto amenizado pela dor, ó Deus, através do conforto da mão estendida. É a nossa oração e te fazemos juntos em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. A volta de Cristo é um dos temas sempre muito recorrentes no Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo pisou nessa terra 2000 anos atrás, e Ele é promessa cumprida do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o Pai disse: eu trarei o meu Filho, o Messias virá, o libertador de Israel, e Ele morrerá por toda a humanidade. Cumprido esse propósito, Jesus disse aos seus discípulos no Monte Betânia, enquanto subia diante deles para os céus: eu voltarei. E então Paulo está instruindo a igreja de Tessalônica a respeito dessa volta. Mas muito mais do que isso, Paulo está informando a cada um de nós também, aqueles que são da igreja de 2018, passados tantos anos, sobre a esperança que deveria dirigir as nossas vidas em relação àqueles que perdemos, àqueles que amamos e que partiram antes de nós. Há um segredo nessa passagem bíblica, e se você gosta muito de grifar sua própria Bíblia, se você tem uma Bíblia emprestada, não faça isso. Mas se é sua, existe uma repetição de um termo que é significativo para o estudo dessa passagem bíblica que lemos, que é mortos em Cristo. Essa expressão usada pelo apóstolo Paulo diz respeito àqueles que durante as suas vidas ouviram falar de Jesus Cristo e entregaram suas vidas a Ele. É Paulo quem vai dizer que quem vive em Cristo também morre em Cristo. Então, todo esse contexto de céu, de volta de Jesus, de ressurreição, tem a ver com aqueles que em vida, diante de todas as adversidades,
diante de todo sofrimento, declarou como Mateus nesta noite, declarou crer em Jesus, declarou render sua própria vida e existência a Jesus. E apóstolo Paulo vai construir um cenário, um dos cenários mais extraordinários, já pintados pelos grandes pintores da nossa era, mas ainda muito longe do retrato real que apresenta a visão celestial da volta do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário e ressurreto para a glória do Pai. Quando nós imaginamos este processo de já e ainda não, a gente se lembra do reino de Deus. Jesus implantou o seu reino quando ele veio pela primeira vez estar entre nós, e ele implantou um reino que já existe, porém ainda não é pleno. E existem coisas que na Bíblia já estão em ação, porém não em sua plenitude para a qual ela foi criada. E vocês verão isso nesse texto. E aí a minha expectativa é que, como pela manhã, esse lugar seja tomado pela graça, pela glória, pelo poder, como cantamos, para que os nossos corações encontrem repouso e descanso na presença do Senhor que está entre nós. Ele está aqui. O que habita a eternidade e que tem nome de santo, o Senhor Jesus Cristo, está aqui também nesta noite. Quando pensamos que a graça já nos fez viver a paz em meio ao caos, Deus nos surpreende e nos diz que aquilo que Ele preparou e que está por vir é incomparável. Domingo passado uma irmã me mandou um WhatsApp logo depois da celebração e disse: pastor, que noite! Ela estava se referindo ao senso da presença de Deus que ela teve. Eu disse: irmã, ainda é apenas um arranhão. Estamos apenas arranhando o que de fato será no dia do encontro com o Senhor nos céus. E é por causa disso que eu queria explicar pela primeira ótica desse texto o que o apóstolo Paulo nos permite compreender a respeito da volta de Jesus. Já experimentamos a presença de Cristo, mas não a plenitude. Se eu perguntasse para você, você percebe Jesus na tua vida mais do que uma ficção, mais do que uma teoria? Você percebe Jesus de segunda a segunda, se movendo na tua história, trabalhando nos bastidores, encorajando você, dirigindo seus passos? Quem aqui me poderia responder: pastor, eu sou um desses que o percebe no dia a dia? Quantos aqui? Levante sua mão. Então agora você precisa compreender essa verdade, porque nós ainda não o vimos face a face, e é isso que significa a eterna vida prometida por Ele. Nós o vemos se mover. Eu ministrei ontem num retiro de casais em Caxambu, e uma das pessoas que estiveram numa das palestras me procurou, e depois disso eu queria te dizer que eu ouvi ele falando no meu coração. Falei: oh, que bom, porque eu estava falando sobre o Senhor Jesus ministrar também ao nosso casamento, também nos dirigir a uma solução diante de uma crise. E aquela pessoa, de alguma forma, foi tocada por Deus, muito mais do que pela religião, por uma verdade espiritual, de que Deus, Ele se relaciona conosco na esfera pessoal. É pessoal a relação com Ele. É claro que nós o sentimos durante os cânticos aqui neste lugar, nós o sentimos durante as orações, mas parem para pensar um pouco. Já o sentimos, mas um dia nós o abraçaremos, nós o beijaremos. Um dia, esse nível de conhecimento que temos de Jesus será face a face. 1 Coríntios capítulo 13, apóstolo Paulo diz, depois do cântico sobre o amor, ele diz: mas um dia nós o veremos face a face. Consegue imaginar esse dia? Talvez você consiga compreender não apenas a complexidade dessa verdade que desafia a nossa lógica, mas a possibilidade de quão lindo isso vai ser. Se eu já o percebo se movendo na minha história, se eu já o percebo salvando vidas,
restaurando, libertando, se eu já vejo o seu amor presente na humanidade, numa solidariedade de um braço estendido, imagine o dia que Ele virá com você. Isso vai ser extraordinário. Como eu queria que toda a humanidade experimentasse isso. Por isso Ele está à porta, batendo em cada coração humano, usando cada circunstância adversa, cada situação difícil para dizer: filho, filha, deixa eu entrar na tua história e reescrevê-la. Deixa eu penetrar na sua vida. Na quarta passada, eu estava ministrando a palavra de Deus a um grupo assistido aqui pela IBAGE, com cestas básicas mensalmente. Eram mulheres cheias de marcas e dores, pelas dificuldades comuns da vida. Uma delas, eu as desafiei: venham ao domingo, venham aqui ouvir a palavra. Eu desafiei as mulheres, uma delas esteve pela manhã, e pela manhã eu fiz um apelo, e uma delas, ela se converteu, e aí ela veio depois do culto: pastor, eu aceitei o seu desafio, de não apenas saber que Jesus existe, mas de a partir de hoje começar a andar com Ele. E aí eu orei com ela. Essas decisões que nós tomamos na nossa trajetória, elas nos oferecem essa beleza da lógica bíblica, de que a gente já experimenta a presença dEle, mas um dia, nós o veremos em todo o seu fulgor, como foi cantado pela Cimei, em toda a sua glória, em todo o seu resplendor, mais brilhante do que o sol. Nós o veremos e nós o abraçaremos. Eu brinco sempre com uma verdade que é muito séria, que essa é uma das minhas esperanças: um dia abraçar o Redentor da minha alma, abraçar aquele que me salvou aos 11 anos de idade, aquele que deu vida para mim, aquele que deu cor à minha existência. E isso precisa dirigir o seu coração em um dia mau como este em que vivemos. Um grande homem chamado Roberto, que implantou um sistema de uma carreta da saúde, foi assassinado em São Paulo hoje. Ele tem um marco na história da IBAGE, porque o Ministério Amor e Vida, dirigido pela irmã Dirce, por muitas vezes utilizou o recurso por meio desse projeto do caminhão da saúde. É um caminhão que se movimentava por todo o estado e também pelo Brasil inteiro, levando atendimento médico para quem não tinha acesso imediato. E um irmão que era muito próximo dele aqui da IBAGE chorava ali na entrada, e eu pude abraçá-lo. E eu fiquei pensando nesse conforto e consolo que o Senhor Jesus pode nos dar. Eu fiquei pensando enquanto ia para minha casa, nessa tragédia que envolveu esse irmão Roberto. E Deus sussurrou no meu coração aquilo que eu já havia acabado de ministrar: fica tranquilo, para ele não há mais tragédia, eu estou abraçando ele aqui nos céus. Isso enriqueceu tanto o meu coração, para o enfrentamento de um dia. Eu sei que esse Jesus que está aqui conosco, mas que um dia o veremos visivelmente, face a face, Ele está visitando agora a família do irmão Roberto, Ele está confortando, Ele está dirigindo, Ele está encorajando, mesmo numa situação tão delicada quanto essa. E essa é a nossa esperança, de que aqueles que partiram antes de nós puderam abraçá-lo antes. Por isso Paulo vai dizer: eu quero que vocês não ignorem, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, e cremos que Ele trará com Ele de volta à vida todos os que morreram. Estão com Jesus todos aqueles que morreram crendo nele. E eu e você não sabemos como se dá esse passo da fé. Todos nós tivemos tempo, e se Deus nos der vida, veremos 8 novos irmãos da família IBAGE serem batizados no dia 2 de dezembro. Mas nós não sabemos como se dá a conversão em todos os âmbitos, porque o ladrão na cruz não passou pelo batismo, mas Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então há muitos e muitos, eles se rendem a Cristo nos últimos instantes de suas vidas. Então imagine, os que a gente ama e que morreram por tanto falarmos de Cristo a eles, morreram crendo em seus últimos instantes de vida, voltarão à terra com Jesus. Se voltam com Ele é porque o abraçaram, porque tiveram tempo para conversar com Ele,
Eu acho isso extraordinário. Como é desafiador para a minha mente compreender que um dia eu me encontrarei com Ele. E você também. Nós o veremos. E ao invés de medo, de espanto e de temor, teremos o prazer indescritível da face da terra de poder abraçá-lo. E veremos as marcas do amor em seu corpo. Veremos, como ele disse a Tomé, o lugar onde os pregos entraram em suas mãos e pés. E nós não nos sentiremos constrangidos ou envergonhados. Nós veremos a capacidade de um Deus em nos amar de tamanha grandeza. Paulo está instruindo que essa esperança do já e ainda não é importante para o enfrentamento das angústias da vida humana. Um dia, nós o veremos. Hoje nós o sentimos, mas um dia nós o veremos face a face. Segundo, a segunda ótica desse texto proposto pelo apóstolo Paulo é que quem morreu em Cristo já goza da vida eterna, mas ainda não possui um corpo glorificado. E eu vou desafiar ainda um pouquinho mais a fé de vocês, porque há uma particularidade do Criador em valorizar tanto esse corpo que Ele formou. Salmo 139 diz que o Senhor formou o nosso corpo dentro do ventre materno. Davi escreve esse salmo, e ele diz a beleza da concepção, e esse corpo vai herdar a vida eterna. Às vezes nós temos uma dificuldade muito grande de nos aceitarmos, de nos amarmos, e aí a Bíblia vem e diz, a Bíblia não compreende a reencarnação, ou seja, um espírito entrando em um novo corpo. A Bíblia diz que o meu espírito entrará um dia no mesmo corpo. É o Marcos Davi que vocês veem, que um dia se levantará e terá a sua transformação. Mas a transformação não apagará as características naturais do meu corpo, porque apóstolo Paulo vai instruir a igreja agora em Corinto, no capítulo 15, que assim como nós ressuscitaremos, é muito parecido como Cristo ressuscitou. Agora imaginem isso, e se preparem para uma das revelações mais surpreendentes da fé cristã. Imagine que quando Cristo, Ele ressuscitou, Ele se tornou visível. Os apóstolos haviam guardado em suas mentes o Cristo machucado da cruz, ensanguentado, cheio de hematomas. Mas é o mesmo Cristo, é o mesmo corpo, só que agora transformado, sem dor, sem marcas. Por isso eles não conseguem identificá-lo, mas tão logo eles percebam a voz, eles dizem, é o Mestre. E o Mestre, com seu corpo glorificado, ele aparece num lugar, desaparece e aparece em outro. Imagine o nosso corpo, podendo experimentar isso. Ele não só desaparece e aparece em outros lugares, mas ele atravessa paredes. A Bíblia nos ensina isso nas aparições de Jesus ressuscitado em seu ministério. Imagine que Jesus Cristo, na praia da Galileia, ele preparou um peixe. Até eu comeria esse peixe. Ele preparou um peixe e comeu com os apóstolos. É um corpo que poderia também se alimentar. É esse corpo que a Bíblia chama de corpo glorificado. Agora vocês têm que balançar a cabeça para caber algumas colocações que eu vou fazer. Os que morreram antes de nós, o corpo deles se tornou pó. Porque Eclesiastes, escrito pelo sábio Salomão, ele diz, o pó precisa voltar ao pó, porque do pó fomos formados, mas o Espírito precisa voltar a Deus. E alguém me perguntou pela manhã, pastor, existe uma informação nesse texto sobre dormir. Qual é a compreensão que poderíamos ter sobre esse termo usado pelo apóstolo Paulo? No Novo Testamento, a palavra dormir significaria descanso. Mas nós temos muitas informações para construir o argumento de que o nosso espírito ele não fica na sepultura, enquanto o corpo passa por um processo de decomposição. Nós temos informações de que há atividade do espírito nos céus. Por isso Jesus disse,
Você vai estar comigo lá. Senão Jesus poderia ter informado ao ladrão na cruz: olha, daqui a pouco você vai dormir, você vai descansar, e seu espírito vai permanecer no sepulcro em que você for colocado. Mas não é isso que a gente tem da história bíblica. Então, se eu morrer antes da volta de Cristo, o meu espírito, no momento da minha morte, ele já vai para onde foi o espírito do ladrão na cruz, para onde foi o espírito dos apóstolos, do pastor Liberato, da Cleide, da Palmeirinda, do Walter, do Fernando. O meu corpo vai ser deixado na sepultura, e ele vai virar pó. Mas um dia, preste atenção agora, um dia, Cristo voltará nas nuvens, com os espíritos de todos que morreram antes de mim, e o meu corpo terá que ser levantado da sepultura, para ser transformado. O meu espírito, com Cristo, voltará e entrará no meu próprio corpo. Consegue compreender isso? Não, pastor, que difícil isso, mas é lindo. O Senhor falando parece que é uma maravilha, e é verdade isso. Eu não temo a morte por causa disso. A ressurreição é garantida, é fato consumado, não é promessa ilusória, não é uma ficção. Por isso o apóstolo Paulo está instruindo a igreja em Tessalônica: vocês já gozam da vida eterna, porque a vida eterna não é nada mais, nada menos do que a presença de Deus na sua existência, mas ainda não possuem um corpo glorificado. Ah, isso vai ser tão extraordinário. Como eu creio nessas palavras. Eu estudei filósofos como Aristóteles e mergulhei profundamente na metafísica desenvolvida por ele. E a compreensão filosófica de Aristóteles, de maneira alguma, compreenderia, caberia o que eu acabei de ensinar a vocês. Porque Aristóteles não foi capaz de ouvir da parte de Deus que a gente precisaria viver pela fé e não pela razão. Cabe em mim tudo aquilo que acabei de ensinar a vocês como esperança para o enfrentamento de todas as adversidades que cabem na minha existência e na minha vida, e na sua também. Sabe esse corpo que você tem? Deus te ama tanto dessa forma, do jeito que você é, que Ele preparou uma maneira de que na eternidade final, lá na última, você esteja com esse corpo transformado como o de Cristo foi. Ele vai dizer: consolem-se, animem-se com essas verdades. Terceiro e último lugar, já somos abençoados pelo legado dos que partiram antes de nós, mas nós ainda não experimentamos a comunhão eterna. Eu fui afastado dos meus queridos que morreram antes de mim. A morte provocou um abismo entre eu e os que eu amava, e a comunhão foi quebrada. Não existe comunhão entre nós e aqueles que partiram antes de nós. A Bíblia diz que uma vez que nós percamos entes queridos, nós temos apenas a saudade do legado, o cheiro. Nós temos as lembranças boas das conversas, dos conselhos, dos momentos gostosos, dos momentos difíceis também travados com aqueles que partiram antes de nós. Mas não existe uma comunhão, porque a morte quebra exatamente isso. Mas se já somos abençoados com a lembrança daqueles que partiram antes de nós, imagine o que vai acontecer quando nós formos reunidos na glória eterna. E eu me lembrei, quando estava escrevendo esse sermão, de que a minha conversão se deu por meio da história de Noé. Muito pequeno, e tendo perdido o sentido para a vida, Deus me fez lembrar da história de Noé. E se você se recorda, quando a arca do dilúvio para sobre o monte Ararat, e Noé sai com a sua família, eles veem um lindo arco-íris, e Deus confidencia o coração do patriarca Noé, dizendo: Noé, olhe para esse arco, ele representa a minha aliança com você e com toda a humanidade. Eu serei fiel a esta aliança. Quando eu tinha 11 anos,
Deus trouxe à minha memória essa história que havia ouvido na tenra infância, ainda muito pequeno, e disse: Marcos Davi, o que eu falei para Noé, eu falo para você agora. Eu serei fiel a você, entrega a sua vida para mim. E eu entreguei. Aí eu fiquei pensando, se eu já sou abençoado pelo legado de Noé, e Noé viveu há 6.000 anos atrás, quando eu chegar no céu, depois de ter abraçado, apertado Jesus Cristo, eu vou perguntar: Senhor, diga Marcos Davi, Senhor, onde está Noé? Tem que dar um abraço em Noé. Aí vai dizer: é aquele lá, ó, naquele cantinho lá. Irmãos, eu vou correndo, eu vou dizer: Noé, foi por causa da sua história que eu encontrei o Redentor. Eu não sei quem influenciou a tua vida, eu não sei se foram os teus avós, teus pais, eu não sei se foi Billy Graham, se você foi de alguma forma tocado pela história de Davi, de Moisés, eu não sei, mas um dia a comunhão será eterna, não será mais quebrada, não será mais frágil, nós seremos reunidos novamente, e é isso que o texto está dizendo. Ele vai reunir os que partiram antes dele, os que estão vivos no momento, e vai reuni-los. Imagine esse momento. Hoje, a saudade e a influência do legado dos que morreram em Cristo nos tocam, mas um dia viveremos o reencontro para vivermos eternamente juntos. Eu vou rever a minha irmã querida, a Cleide, e como ela é falante demais, eu acho que ela vai querer me apresentar tudo, porque foi antes de mim. Deixa eu te contar algumas coisas daqui que você não tem noção, Marcos Davi. Eu imagino aqueles que sepultei, cujos corações e fé estavam plenamente depositados em Jesus. E eu vou revê-los. Vou ver pastor Victor Cardu. Vou ver o Walter, que eu tive o privilégio de estar em seu último fôlego de vida aqui na terra, ao lado dele. Nós seremos reunidos eternamente, e nada mais nos afastará. Imagine agora, enquanto nós terminamos as celebrações de mãos dadas, que daqui a pouco a gente solta essa mão, e vamos para a nossa vida e para a nossa rotina diária, semanal. Imagine que um dia, seremos reunidos diante do trono de Deus, e nós pegaremos nas mãos uns dos outros, e não precisaremos mais soltar. Imagine isso, porque é isso que enche o coração da gente. É essa fé que dirige o nosso coração e a nossa alma para o enfrentamento das coisas complexas da vida humana, das demissões, das doenças a serem enfrentadas, das crises existenciais, dos problemas familiares. Um dia, tudo isso terminará em uma eterna comunhão. Ah, como eu anseio por esse dia. Eu creio nesse dia, e ele virá. Para terminar, eu queria mostrar uma frase que me impactou, de tudo que eu já ouvi do pastor Russell Shedd, morto em 2016, vítima de um câncer. Não sei quantos foram tocados pelo ministério de Russell Shedd, além de mim, quantos foram tocados? Você que nunca ouviu falar do pastor Russell Shedd, há sermões e palestras e estudos dele à vontade no YouTube. Consulte lá. Porque o legado deste homem que morreu em Cristo pode muito abençoar a sua vida. Mas ele tem uma frase. Nos meses que antecederam a sua morte, no auge do tratamento quimioterápico, ele disse isso, e essa frase girou o mundo. O sofrimento é uma experiência muito boa, porque nos faz desmamar do mundo. O sofrimento, ao invés de nos afastar da esperança da glória eterna, o sofrimento serve para nos fazer pensar no que nos aguarda, naquilo que nos espera. Pronto. Agora a gente pode responder a Deus. Agora a gente pode cantar para Ele. Porque para mim sempre a canção, ela sela a mensagem bíblica. Nós vamos poder cantar e dizer: Senhor, eu creio. Eu sei que esse dia chegará. Eu creio em Ti. E obrigado por renovar a minha fé e a minha esperança em Ti nesta noite. Mas talvez haja alguém aqui que veio pela primeira vez, pela segunda, e nunca ouviu um sermão como esse, e talvez você esteja se perguntando: eu também quero sentir isso,
Eu também quero experimentar esse negócio aí, pastor. Sabe como você faz? Basta que enquanto você estiver cantando essa canção, você pela fé, a fé que dirige a razão, diga a Ele: ah, Jesus, eu te quero na minha vida também. Seja Senhor e Salvador como o Senhor é do pequeno Mateus. Seja para a minha vida também. E se prepare, porque uma grande revolução ocorrerá na sua vida e na sua existência. Mas isso só ocorrerá se você quiser, se você desejar. E Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei e farei uma grande festa. Vamos ficar em pé e vamos cantar? Um dia, o Senhor reunirá gente de toda raça, tribo, língua e nação. Todos os povos o adorarão. Estaremos entre eles, os remidos pelo Cordeiro de Deus, lavados pelo sangue de Cristo. Diante do seu trono nós o adoraremos. Adore com toda a sua fé, com todas as suas forças. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica-te, Jesus. Em toda a terra um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos seus pés, pois és rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos seus pés, pois és rei sobre nós, Senhor Jesus. Aquele que vive e reina para sempre, Senhor Jesus. Razão da nossa vida, razão do nosso cantar, Senhor Jesus. Agora, como se estivéssemos lá na glória, vamos dar a Ele o aplauso mais precioso que podemos dar. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos teus feitos, por tua obra na cruz. Obrigado pela esperança. Obrigado por tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Agora sim, você vai dar a mão para o seu irmão. E se alguém que nos acompanha pela internet tem alguém ao lado, dá a mão também, para a gente fazer essa oração final juntos. Que Deus abençoe a todos vocês. Preste atenção agora no que eu vou dizer, minha palavra final. Olhem para trás e vejam essa cena, porque um dia ela será reproduzida, só que jamais a gente soltará a mão. Vocês têm que lembrar disso. A dor do outro, do direito, da esquerda, se une à nossa dor. A alegria da direita e da esquerda se une à nossa alegria. Isso é comunhão. Isso é família. Que Deus receba toda a glória que nós damos a Ele, na esperança de um reencontro eterno. Obrigado, Deus. Obrigado. A gente não poderia começar a nossa semana de uma maneira diferente, senão visitando o céu.
E quando a gente visita o céu, na perspectiva do estudo bíblico, a gente, ó Deus, consegue viver de uma maneira muito diferente na terra, porque a gente tem pés na terra, mas o nosso pensamento está no alto. Andamos e caminhamos palmilhando o chão da vida, mas o nosso coração, a nossa fé está na eternidade. Obrigado, Deus, por essa perspectiva de vida. Estamos de mãos dadas, porque acreditamos que isto ocorrerá um dia eternamente. Seremos reunidos, não haverá nenhuma diferença. Seremos irmãos, ó Deus, que se importam de fato, como aqui na terra, um com o outro. Nos amaremos por toda a eternidade. Obrigado por essa certeza. Obrigado, Deus, pela vida, pela influência daqueles que partiram antes de nós. Obrigado pela certeza de que o Senhor salva mesmo nos últimos instantes de vida e não nos permite saber quem está contigo ou não está. Ah, Pai, obrigado por esse doce mistério, porque o Senhor tem contigo muitos daqueles que nós talvez acreditemos que não foram, mas que estão contigo como ladrão na cruz. Obrigado, Deus, porque um dia seremos reunidos novamente aos que amamos para habitarmos eternamente com esse corpo que o Senhor nos deu, glorificado, livre de toda e qualquer doença, livre de toda e qualquer maldade. Obrigado, Deus, por essa palavra. Que as nossas vidas sejam encharcadas da Tua graça nessa semana, e que Teu amor, provado em Cristo, Teu Filho, bendito Senhor e Salvador nosso, de quem a graça agora é derramada sobre cada um de nós, e o conforto e o consolo, o poder, a unção, os dons, os frutos do Teu Espírito Santo, que sejam sobre nós, sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Que haja paz em Jerusalém, em nome de Jesus, amém. Amém. Dá um abraço apertado no teu irmão, vá em paz. Deus abençoe a todos, uma boa semana, que Deus os livre e os guarde e os dirija em paz às suas casas.